E aí galera, tudo bem? Bom gente, saiu no começo dessa semana que uma declaração da Xuxa dizendo que o avião dela foi atingido por um raio e devido a isso sofreu despressurização. Aí caíram máscaras, né, que ela usou e todos os ocupantes do avião, e ela teve que fazer um pouso de emergência, né, para poder se safar do problema, tá bom? Inclusive ela não pôde ir para outro lugar devido a isso, e ela fez um vídeo também se lamentando e falando sobre o ocorrido, colocando essas imagens. Esse vídeo inclusive está num canal dela, acho que é o canal X, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive na descrição desse vídeo, um link para o vídeo dela, tá? Em que ela fala isso, tá bom, gente? Bom, isso saiu também nos jornais, saiu em tudo quanto é lugar, tá? Bom, vamos ver então uma foto dela com a máscara, vamos lá. Bom, viram aí a foto dela com a máscara? Bom, gente, então eu quero fazer uma pergunta para a Xuxa. Xuxa, você sabe o que acontece quando um raio atinge um avião? Sabe cientificamente o que pode acontecer com o avião? Então eu vou te responder: nada. Não acontece nada com o avião quando ele é atingido por um raio. Sabe por quê? Por causa de dois motivos. Primeiro motivo, o avião funciona como uma gaiola de Faraday, tá? E o outro motivo é que ele já tem uma carcaça metálica que facilita a condução do raio, tá? O raio entra por um lado do avião e sai por outro lado, tá? Como fosse um fio condutor, tá bom? Então o que acontece? O que é uma gaiola de Faraday? A gaiola de Faraday é toda a superfície metálica fechada, tá? E oca por dentro. Quando uma descarga eletrostática, como o raio, atinge essa superfície, a parte oca fica protegida, porque as cargas tendem a ficar na parte externa da superfície. Entendeu? É o que acontece com o avião. As cargas tendem a ficar da parte externa. Tá? Por quê? Porque são cargas de mesmo sinal e elas se repelem. Como elas se repelem, elas tendem a se afastar e ir para o lado externo. Então tudo que está dentro, tá, dessa superfície fechada está protegido. Não tem como ser atingido. Tá? Então esse é o primeiro motivo que não acontece nada. E o segundo motivo é o que eu falei: a superfície metálica dos aviões já são reforçadas para aguentar esse tipo de descarga. Tá? O raio entrando por um lado e saindo pelo outro. Tá bom? Então essa explicação do porquê não acontece nada com o avião quando ele é atingido por um raio. E esse é o caso do avião. Ele é uma superfície fechada em formato de charuto. Tá? Em formato de charuto. Ou seja, o que tiver dentro ali está protegido. Tá? Não tem como acontecer nada. Assim como o carro também. Tá? Então, tanto que se vocês olharem nas reportagens, os dois lugares mais seguros para você ficar numa tempestade de raios é dentro de um carro ou de um avião. Então, a chance de um avião sofrer alguma avaria devido a um raio é praticamente zero. Bom, então concluindo, eu achei essa afirmação da Xuxa muito estranha, porque não tem como um avião despressurizar por causa de um raio. A chance disso acontecer é praticamente 0%. Entendeu? O avião dela pode ter despressurizado? Pode. Um raio pode ter atingido o avião dela? Pode. Mas é praticamente impossível a despressurização ter acontecido por causa do raio. Devido a isso que eu acabei de falar, que eu expliquei aqui para você sobre a gaiola de Faraday. Se você aí não faltou a sua aula de física, você sabe muito bem o que eu estou falando. Bom, e outra coisa. Se você procurar aí pela internet, você vai ver que existem várias reportagens falando sobre gaiola de Faraday. E se você observar dessas reportagens, você verá que o local mais seguro para você se proteger numa tempestade de raios, né, é dentro de um carro ou de um avião, porque os dois funcionam como gaiola de Faraday, tá bom? Inclusive teve um programa de televisão, se eu não me engano foi até o programa da Eliana, que tinha uns cientistas malucos que colocaram um carro, tá?
e dentro desse carro colocaram pessoas e colocaram um gerador de raios, tá? Uma máquina eletrostática. E esse gerador de raios jogava raio no carro, pegava em cima do carro e o raio saía por baixo. E não acontecia nada com as pessoas que estavam dentro do carro e nem com o próprio carro, provando a teoria da gaiola de Faraday, tá? Que funciona tanto para o carro como para o avião. Inclusive, essa teoria da gaiola de Faraday, essa comprovação da gaiola de Faraday já foi tema do Fantástico, tá? Falou justamente sobre avião, tá bom? Já foi tema de outras reportagens e de programas como esse que eu acabei de falar da própria Eliana. Então o que acontece? Não tem como um raio despressurizar um avião. O máximo que pode acontecer é no local que o raio sai, tem uns rebites, né, na fuselagem do avião, tem uns rebites ali. Então o que acontece? Na hora que o raio sai, como a corrente gera um pouquinho de aquecimento, que é normal, pode queimar um pouquinho o rebite, tá? Mas isso não provoca nenhum problema no avião e nem faz o avião ter despressurização nem nada, nenhum problema grave. O que acontece? Na manutenção periódica do avião, eles vão lá e acertam esses rebites. Simples assim, entendeu? E outro detalhe que eu vou te falar, acontece assim, todos os dias aviões são atingidos por raio, todos os dias em várias partes do mundo, tá? Isso é normal e não acontece nada. Bom, se você aí não está acreditando em mim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para um vídeo de um aviador que fala justamente sobre esse tema. Tá? Ele explica bem mais detalhado o que acontece quando o raio atinge um avião e por que não acontece nada. Tá bom? Ele vai explicar de uma forma muito mais elaborada. Tá? E vou deixar também um link para uma matéria que fala do mesmo assunto, tá? Da gaiola de Faraday, para vocês entenderem melhor. E se você quiser também, você pode entrar no Google ou você pode entrar no próprio YouTube e digitar aí gaiola de Faraday, que você verá várias reportagens falando sobre isso que eu acabei de dizer aqui. E também vai dizer, em várias delas, vai mostrar que o local mais seguro para você se proteger numa tempestade de raios é dentro de um carro ou dentro de um avião. Então, gente, por favor, antes de acreditar no que o artista fala, questione, tá? Verifique, tá? Será que realmente se um raio atingir um avião, será que despressuriza o avião? Eu não sei por que a Xuxa falou isso, mas acho a afirmação dela muito estranha. Não estou aqui afirmando que ela esteja mentindo, mas é o que parece, tá? Porque não acontece nada quando um raio atinge um avião. É isso e ponto, tá? Não tem mais o que falar sobre isso. Tá bom, gente? E me admira muito repórteres consagrados como Marcelo Rezende ficar divulgando isso lá no jornal dele. Ele colocou lá: eu segurei a matéria até esse momento, corta para 18, segurei a matéria até esse momento para poder mostrar o que aconteceu com a Xuxa. O avião dela foi atingido por um raio e despressurizou, que não sei o que. Caramba, o repórter normalmente verifica o que ele está colocando. Verifica se não há outras reportagens sobre isso, para ver a veracidade daquilo ali. Como eu falei antes, essa reportagem de raio atingindo avião já foi tema até do Fantástico. Se eu não me engano, eu não sei quanto tempo tem, mas no Fantástico até mostrou essa questão que eu falei do rebite, que não acontece nada, que funciona como uma gaiola de Faraday e por aí vai. Se você estuda física, você já sabe muito bem o que eu estou falando. Entendeu, gente? Então, as pessoas ainda apoiam esse tipo de mentira. Então, é complicado. Bom, gente, então é isso aí. É isso aí que eu queria falar. Bom, gente, então eu quero agora deixar um recado aqui para você. Qual é o recado que eu quero deixar? Por favor, gente, não acredite no que os artistas falam para você, tudo que eles falam. Não estou dizendo que eles mentem, mas não acredite em tudo. Tá cheio de enganação. Sempre que você pegar uma informação, seja na mídia social, seja em qualquer lugar, verifica, questiona, tá bom? Vê se aquilo é verdade, tá? Não acredita de primeira, tá? Esse é o grande mal do brasileiro, acredita em tudo que as pessoas falam. Acabei de provar aqui por A mais B uma mentira, tá? Então o que acontece? Tem muita mentira aí no meio. Por exemplo, quando houve aquele caso do estupro coletivo,
O que apareceu de atriz dizendo que foi molestada, que foi estuprada e por aí vai, não está no gibi. Tá? O que apareceu de atriz dizendo que já foi violentada. Então dá a impressão que isso tudo é para aparecer. É tudo para dar ibope, entendeu? Então cuidado, não acredite em tudo que o seu artista preferido diz. Você pode até ser fã do artista, não tem problema. Mas não acredita fielmente em tudo que ele faz e tudo que ele diz. Porque ele pode estar fazendo alguma coisa, alguma encenação para poder aparecer, para poder ter mídia, né, ter números, né? Pode ser isso. Eu, por exemplo, sou fã de vários artistas, mas quando o artista que eu sou fã faz algo errado, eu critico, eu falo, ó, isso aí está errado. Isso aí que ele está falando não é verdade, isso que ele está fazendo não é verdade. Conheço alguns artistas aí que dão risadas forçadas, tá? Não vou dizer o nome aqui para não ficar chato, tá bom? E assim, então é isso que eu quero dar esse recado, tá bom? Outra coisa também, cuidado com a própria mídia. A mídia é muito bom para dar informação, mas cuidado que às vezes ela tende para um lado, tende para o outro, esconde informação, tá bom? Então é isso aí, pô, abre o olho, deixem de ser otários e parem de acreditar em tudo que é colocado para vocês. Esse é o meu grande recado aqui nesse vídeo. Tá bom, gente? Valeu! E aí, galera, gostaram desse vídeo? Muito bom mesmo, né? Muito interessante esse vídeo. Bom, gente, por favor, inscrevam-se no meu canal Valdec Vieira, tá bom, gente? Por favor, vote e comente esse vídeo e também vote e comente os demais vídeos do meu canal. Tá bom, galera? Bom, gente, também divulgue os meus vídeos para os amigos e familiares e também divulgue nas redes sociais. Tá bom, gente? E muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!